O livro dos justos. Capítulo 3. Enoque. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E Enoque andou com Deus, depois de ter gerado a Matusalém, e serviu ao Senhor, e desprezava os maus caminhos dos homens. E a alma de Enoque foi envolvida na instrução do Senhor, no conhecimento e na compreensão. E ele sabiamente se afastou entre os filhos dos homens, e escondia-se deles por muitos dias. E foi ao final de muitos anos, enquanto ele estava servindo ao Senhor e orando diante dele, em sua casa, que um anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Eis-me aqui. E ele disse: Levanta-te, sai da casa e do lugar onde tu estás escondidos, e aparece para os filhos dos homens, para que possas ensinar-lhes o caminho em que eles devem andar, e as obras que devem realizar para entrarem nos caminhos de Deus. E Enoque levantou-se, de acordo com a palavra do Senhor, e saiu de sua casa, deixando o seu lugar e a câmara em que ele estava escondido. Foi ter com os filhos dos homens e ensinou-lhes o caminho do Senhor. E na época reuniu os filhos dos homens para instruí-los com a instrução do Senhor. E ele ordenou que fosse proclamado em todos os lugares onde os filhos dos homens habitavam, dizendo: Onde está o homem que deseja conhecer os caminhos do Senhor e as boas obras? Venham a Enoque. E todos os filhos dos homens que desejavam isso juntaram-se a Enoque. E Enoque reinou sobre os filhos dos homens, de acordo com a palavra do Senhor. E eles vieram e curvaram-se para ele e ouviram sua palavra. E o Espírito de Deus estava sobre Enoque, e ele ensinou a todos os seus a sabedoria de Deus e seus caminhos. E os filhos dos homens serviram ao Senhor todos os dias de Enoque, e eles vieram para ouvir a sua sabedoria. E todos os reis dos filhos dos homens, tanto os primeiros como os últimos, juntamente com seus príncipes e juízes, vieram a Enoque, quando ouviram falar de sua sabedoria, inclinaram-se a ele. E eles também pediram a Enoque que reinasse sobre eles, e ele consentiu. E reuniram-se ao todo 130 reis e príncipes, e eles fizeram Enoque rei sobre eles, e eles estavam todos sob o seu poder e comando. E Enoque ensinou-lhes a sabedoria, o conhecimento e os caminhos do Senhor. E ele fez a paz entre eles, e a paz estava sobre toda a terra durante a vida de Enoque. E Enoque reinou sobre os filhos dos homens 243 anos, e ele fez justiça com todo o seu povo, e ele levou-os para o caminho do Senhor. E estas são as gerações de Enoque: Matusalém, Eliseu e Elimeque, 3 filhos, e suas irmãs eram Melca, Namá, e Matusalém viveu As suas irmãs eram Melca e Namá, e Matusalém viveu 87 anos e gerou a Lameque. E foi no 56º ano da vida de Lameque, quando Adão morreu. 930 anos de idade tinha ele em sua morte. E seus 2 filhos, com Enoque e Matusalém, seu filho, o sepultaram com grande pompa, como no enterro de reis, na caverna que Deus lhes tinha dito. E naquele lugar todos os filhos dos homens fizeram um grande luto e choraram por conta de Adão, tornando-se, portanto, um costume entre os filhos dos homens até este dia. Adão morreu porque comeu da árvore do conhecimento, ele e seus filhos, como o Senhor tinha falado.
E foi no ano da morte de Adão, que foi os 243 anos de reinado de Enoque, em que o tempo Enoque resolveu... deixa eu ler de novo esse versículo, tá, pessoal? É o versículo 17. E foi no ano da morte de Adão, que foi os 243º ano do reinado de Enoque, em que o tempo tem alguma coisa errada nessa tradução. Foi no 243º ano do reinado de Enoque, que o tempo de Enoque houve em que ele resolveu separar-se dos filhos dos homens e guardar o segredo para si mesmo, como a primeira vez, a fim de servir ao Senhor. E Enoque fez, mas não permanentemente deles, mas mantinha distância dos filhos dos homens por 3 dias, e em seguida ia e juntava-se a eles por 1 dia. E durante os 3 dias que ele estava em seu quarto, ele orava e adorava o Senhor seu Deus. E no dia em que ele ia e aparecia aos seus súditos, ele ensinava-lhes o caminho do Senhor. Tudo o que lhe perguntavam sobre o Senhor, ele lhes respondia. E ele fez desta maneira por muitos anos, e depois passou a isolar-se 6 dias, e aparecer ao povo 1 dia a cada 7. E depois uma vez em 1 mês, e depois uma vez em 1 ano, até que todos os reis, príncipes e filhos dos homens procuraram por ele, e pediram novamente para ver o rosto de Enoque e ouvir sua palavra. Mas eles não podiam, porque todos os filhos dos homens tinham medo de Enoque e temiam aproximar-se dele, por a Deus que estava sobre o seu rosto, pois Deus estava sobre o seu rosto. Portanto, o homem não podia olhá-lo, temendo ser punido e morrer. E todos os reis e príncipes resolveram reunir os filhos dos homens para se achegarem a Enoque, pensando poder falar com ele no momento em que ele se aproximasse entre eles. E eles assim fizeram. E chegou o dia em Enoque apareceu. E estando eles todos reunidos, se chegaram a ele. E Enoque falou-lhes as palavras do Senhor. E ele ensinou-lhes sabedoria e conhecimento. E inclinaram-se diante dele e disseram: Que viva o rei! Que viva o rei! E alguns tempos depois, quando os reis e os príncipes e os filhos dos homens estavam falando a Enoque, e Enoque estava ensinando os caminhos de Deus, eis que um anjo do Senhor, então, chamando a Enoque do céu, quis trazê-lo para o céu e fazê-lo reinar lá sobre os filhos de Deus, como ele havia reinado sobre os filhos dos homens na terra. Quando naquele tempo Enoque ouviu isto, ele foi e reuniu todos os habitantes da terra e lhes ensinou sabedoria e conhecimento e deu-lhes instruções divinas e disse-lhes: Tenho sido chamado a subir ao céu, portanto, eu não sei o dia da minha ida. E por isso agora eu vou lhes ensinar sabedoria e conhecimento, e vou dar-lhes instruções antes de eu vos deixar, e como agir sobre a terra em que vocês podem viver. E assim o fez. E ensinava-lhes sabedoria e conhecimento, e deu-lhes instrução, e ele os reprovou.
e ele colocou diante deles estatutos e julgamentos para fazer sobre a terra, e fez a paz entre eles. E ele ensinou-lhes a vida eterna, e habitou com eles algum tempo, ensinando-lhe todas essas coisas. E naquele tempo os filhos dos homens estavam com Enoque, e Enoque estava falando com eles, e levantaram os seus olhos, e viram uma semelhança de um grande cavalo que descia do céu, e o cavalo andava no ar. E eles contaram a Enoque o que tinham visto, e Enoque disse-lhes: por minha conta se faz este cavalo descer sobre a terra. O tempo é chegado em que eu devo me ir de vocês, e não devo mais ser visto por vocês. E nessa altura o cavalo desceu e estava diante de Enoque, e todos os filhos dos homens e Enoque ouviram. E Enoque novamente ordenou que se proclamasse em alta voz, dizendo: onde está o homem que se deleita em conhecer os caminhos do Senhor, seu Deus? Que venha o dia hoje a Enoque, antes que ele seja retirado do nosso meio. E todos os filhos dos homens convocados vieram a Enoque naquele dia. E todos os reis da terra, com seus príncipes e conselheiros, permaneceram com ele naquele dia. E Enoque então ensinou aos filhos dos homens sabedoria e conhecimento, e deu-lhes instruções divinas. Ele os ordenou para que servissem ao Senhor e andassem nos seus caminhos todos os dias de suas vidas. E ele continuou a fazer paz entre eles. E foi depois disso que ele se levantou e montou o cavalo. E ele saiu, e todos os filhos dos homens foram atrás dele. Cerca de 800.000 homens que ia com ele de viagem de um dia. No segundo dia, ele lhes disse para voltarem para casa e para suas tendas. Por que vocês me perseguem? Talvez possam vir até morrer. E alguns deles se retiraram dele. E aqueles que permaneceram foram com ele numa jornada de 6 dias. E Enoque disse a eles todos os dias para que retornassem às tuas tendas, para que morressem. Mas eles não estavam dispostos a voltar e foram com ele. E no 6º dia, alguns dos homens permaneceram e agarraram-se a ele. E disseram: nós vamos contigo até onde tu vais. Como vive o Senhor, só a morte vai nos separar. E eles insistiram muito em ir com ele. Ops. Peraí que eu perdi o texto aqui, pessoal. Aqui, versículo 35. E eles insistiram muito para ir com ele, e ele deixou de falar com eles. E eles foram atrás dele e não voltaram. E quando os reis voltaram, eles fizeram um censo, a fim de saber o número de homens restantes que foi com Enoque. E foi o 7º dia em que Enoque subiu ao céu num redemoinho, com cavalos e carros de fogo. E no 8º dia, todos os reis que andavam com Enoque procuraram de volta o número dos homens que estavam com Enoque, no lugar em que ele subiu ao céu. E todos aqueles reis foram para o local e contaram, e encontraram a terra lá cheia de neve, e sobre a neve havia pedras grandes de neve. E disseram uns aos outros: vamos, quebremos as pedras grandes e vejamos, talvez os homens que permaneceram com Enoque estejam mortos, e ele esteja agora sob as pedras de neve. E procuraram, mas não conseguiram encontrá-lo, pois ele tinha subido aos céus.